Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Muito prazer, eu sou o Jean. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aí uma forma que eu utilizo para estar estudando os relatórios gerenciais, ou seja, tá tomando aí a melhor decisão na hora de fazer os meus investimentos. Então vou estar compartilhando com vocês aqui alguns pontos. Vou trazer exemplo aqui de dois fiagros, tá? O importante é que você compare sempre com o mesmo setor, com o mesmo segmento, porque assim fica mais fácil para você diluir todas as suas informações. Então é exatamente isso que a gente vai estar fazendo aqui neste vídeo. Peguei aqui dois fiagros, a gente vai analisar um por um, saber aqui os seus indicadores, e você vai ver a diferença que você precisa entender na hora de você tomar a sua decisão de investimento. Você saber de fato onde você está colocando o seu dinheiro. Mas antes disso, como sempre, não se esqueçam de deixar sua inscrição se você ainda não é inscrito no canal. Assim também como o seu like é muito importante para a gente divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui pelo Fiagro Vigia 11. Neste momento aqui sendo negociado na casa dos R$ 8,29. Lembrando que dependendo do dia que você estiver assistindo esse vídeo, possa ser que sofreu alguma alteração nesses indicadores. Nas últimas 52 semanas chegou aqui na casa dos R$ 8,03 e também chegou às suas máximas aqui na casa dos R$ 9,89. Dividend yield acumulado aqui dos últimos 12 meses, 17,39%. E se desvalorizou aqui nos últimos 12 meses, 15,32%. Vamos descer mais um pouquinho aqui para você ver mais algumas informações, né? Por exemplo, aqui o seu valor patrimonial por cota, que seria seu preço justo aqui, é os R$ 9,66. Seu preço sobre o seu valor patrimonial aqui está em 0,86. Valor de mercado dele aqui um pouco mais de 716 milhões, tá? Lembrando que o patrimônio dele aqui é um pouco mais de 834 milhões. Valor em caixa aqui um pouco mais de 41 milhões, o que dá aqui 4,94% em caixa. E hoje ele conta aqui com um pouco mais de 170 mil cotistas. Vamos descer mais um pouquinho para você ver mais algumas informações, como a liquidez média diária desse fundo aqui é mais de 3 milhões de reais negociados diariamente. O seu último dividendo aqui foi pago de 11 centavos, o que deu aqui um rendimento de 1,34%, com uma cotação base aqui de R$ 8,23. Guarde essas informações para a gente ver lá no relatório gerencial como que isso faz uma diferença gigante. Então vamos aqui no seu relatório gerencial, já estou com ele aberto aqui nesse momento. Então um dos primeiros pontos que eu gosto de analisar dentro do relatório gerencial é a parte da sua receita, tá, pessoal? Então isso aqui é muito importante. Como que a receita do fundo ela vem crescendo, ela vem diminuindo, quais são as informações que a gente tem ali dentro do seu relatório gerencial para que a gente entenda para onde que está indo o dinheiro, ou aquelas despesas, aonde que está indo, o que que acontece, os últimos rendimentos, como que vem, ela vem subsequente, ou ele vem diminuindo, ele oscila bastante. Então isso aqui é muito importante, essas informações. Então você vê que aqui a receita do Fiagro Vigia 11 ela vem diminuindo. Em dezembro aqui, por exemplo, ele teve aqui uma receita aqui de um pouco mais de 11 milhões, depois de janeiro aqui um pouco mais de 9,8 milhões e em fevereiro aqui 9,4 milhões. Então a gente vê que ele vem diminuindo a sua receita, tá? A gente vê aqui, por exemplo, as suas despesas recorrentes aqui um pouco mais de 2 milhões, foi lá em dezembro, provavelmente aqui a taxa de performance foi descontado, depois aqui em janeiro um pouco mais de 856 mil, depois aqui subiu também na parte de fevereiro aqui, foi para 990 mil reais. Despesas não recorrentes, a gente não sabe qual que é essas despesas aqui, isso daqui é um ponto que eu sempre bato aí, mando bastante e-mail aí para os gestores para estar especificando isso aqui, mas até agora infelizmente não fui atendido. Despesas não recorrentes aqui em dezembro foi 633 mil reais e em janeiro aqui foi um pouco mais de 670 mil reais e no mês de fevereiro deu uma pequena quedinha aqui para 566 mil reais. Então você vê, né? Essas aqui são uma das primeiras informações, né? Quais são as receitas do fundo, como que o fundo ganha dinheiro. A gente vê todas as suas despesas financeiras. Infelizmente, como eu falei para vocês, não está nada especificado aqui o que seria essas despesas recorrentes e não recorrentes. Descendo mais um pouco aqui, você já vai ver as informações referentes aqui aos dividendos. A gente vê que em dezembro aqui ele pagou um pouco mais de 12 centavos. Depois em janeiro aqui ele caiu para um pouco mais de 8 centavos aqui, beirando os 9 centavos. E em fevereiro subiu aqui para 11 centavos. Então você já vê que ele varia bastante aí as suas receitas. Descendo mais um pouco, mais um ponto
esse daqui é o ponto mais importante na hora de você analisar um fundo imobiliário ou um fiagro, que é o caso dessa nossa comparação aqui. É isso aqui, pessoal, a sua carteira de ativos, tá? Então a gente vê que ele já não é um fundo bem diversificado pela quantidade de ativos que ele tem, tá? Então se você subir aqui, ó, na parte de cima, você vai ver que hoje ele possui aqui 30 ativos, tá? Para um patrimônio aí de um pouco mais de 800 milhões. Então é muito pouco, deveria diversificar um pouco mais. Mas vamos lá, dar sequência aqui para a nossa análise mais a funda, né? Então você consegue ver aqui, pessoal, pontos de atenções que eu sempre bato na tecla. Por que os fundos e fiagros têm essas altas concentrações? Isso aqui é um perigo gigantesco, tá? Isso aqui é a chave de você analisar um fundo imobiliário. Você chegou no fundo imobiliário ou no fiagro, você abriu o relatório inicial, chegou na sua carteira de diversificação, você já vai conseguir identificar aqui todos os riscos. O primeiro aqui a gente vê, ó, quase 10% de PL em apenas uma empresa, tá? E não é só esse, tem mais aqui na parte de baixo para essa mesma empresa, tá? Você vê que ele vem aqui em sequência, ó. Tudo assim, ó, 9, 8, 7. Então isso aqui, cara, é um risco gigantesco. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, subindo aqui, ó, dessa parte aqui, ó, todos eles aqui, ó, representando mais de 5% do PL. O histórico do Fiagro Vegia já não é um histórico bem sucedido, já teve aí um calote da empresa Langiru, mas mesmo assim não aprenderam nada, continuam do mesmo jeito, distribuindo aí CRAs para tudo quanto é lado, tá? Então você vê, né, essa única empresa aqui, ó, Fiagril, ó, ela tem 4 CRA emitidos, somando tudo aqui dá mais de 30% do PL apenas nessa empresa aqui. Isso aqui tem mais, tá? Tem outras empresas aqui representando bastante. Você vê que a Langiru aqui representando um pouco mais de 12%, já foi aí um dos motivos aí para o fundo ter uma desvalorização gigantesca, tá? Então imagine 30% do PL. Não quer dizer que a empresa vai dar problema, tá? Mas, segundo informações, esta empresa aqui já está fazendo aí uma auditoria interna para saber se está tendo superfaturamento aí nessas emissões de CRAs. Então isso aqui é um ponto de atenção que o cotista precisa ficar atento. Aqui para baixo aqui é apenas você ver como que está a distribuição, né? 100% CDI nesse momento, como vocês conseguem ver. Então, conforme a taxa Selic continue caindo, provavelmente os rendimentos aqui do Fiagro Vegia também vai estar caindo. Diversificação aqui, ó. Isso aqui também, pessoal, é um ponto de atenção, porque 45,3% está em distribuidora em um único segmento. 44,7% também está em outro segmento que é a cooperativa. Então a gente vê as cooperativas, empresa pedindo recuperação judicial aí a rodo. Então isso aqui é um ponto de atenção. Eu acredito que poderia ter mais distribuição. Como vocês veem aqui, ó, produtor representando aqui, cara, muito pouco, representando aqui apenas 6,4%, indústria representando aqui 3,1%, tá? Então você precisa ficar atento nesses pontos aí. Agora vamos aqui dar uma analisada no outro Fiagro Rura 11, que é do mesmo segmento, então por isso que é importante você fazer essa comparação com os mesmos segmentos para que você tenha uma noção, tá? Então nesse momento aqui o Rura 11 está sendo cotado aqui na casa dos R$10,16. Nas últimas 52 semanas aqui bateu a sua mínima na casa dos 9,66 e também chegou às suas máximas aqui na casa dos R$11,04. Dividend yield aqui acumulado dos últimos 12 meses em 14,75%. Se desvalorizou nos últimos 12 meses aqui 3,42%. Você já vê uma diferença bem grande aqui na parte da desvalorização do fundo, tá? Então a gente vamos dar uma comparação aqui mais para baixo para a gente ver mais algumas informações. Neste momento aqui, o valor patrimonial que seria seu preço justo é os R$10,02. Então ele está aqui com um pequeno ágio. Está aqui com seu preço sobre o seu valor patrimonial aqui em 1,01. Você precisa ficar também atento, né? Quando você comprar dívidas muito acima do seu valor patrimonial, é um pouquinho arriscado, né? Porque você sabe que são papéis. Papéis eles perdem valor ao longo do tempo e também tem um risco aí muito grande de calote. Então você precisa ficar atento nessa parte aí. Mas praticamente aqui está sendo cotado no seu preço justo, tá? Patrimônio aqui do fundo aqui um pouco mais de 1,6 bilhões. Valor em caixa aqui um pouco mais de 118 milhões de reais.
o que dá aqui 7,37%. Hoje ele já conta aqui com um pouco mais de 67 mil cotistas. Ele está subindo bastante aqui o seu número de cotistas, até porque é um Fiagro mais seguro que os demais aí oferecidos. Lógico que tem outros também que oferecem essa mesma segurança, mas a gente sabe que pode dar merda a qualquer momento. Isso daqui tanto faz o Rura, tanto faz o Fiagro Vegia, mas a única forma de você tentar se proteger é estudando os relatórios gerenciais e saber aonde que o dinheiro está sendo alocado. Liquidez média diária aqui acima de 3,4 milhões de reais sendo negociado aqui diariamente. Seus últimos dois rendimentos pagos aqui, né? Um ainda vai ser pago, o outro já foi. O VG ainda não tinha anunciado, por isso que eu nem comentei com vocês. Mas a gente vê aqui que o mês passado aqui ele pagou 10 centavos. E para esse próximo mês aqui de abril, ele vai estar pagando também os mesmos 10 centavos. Então não teve variação aí nenhuma na parte dos seus rendimentos. Então ambos aqui, o rendimento de 1,01%. O que mudou aqui foi apenas a cotação, né? Que o mês anterior aqui foi de 10,19 e para este próximo aqui, cotação base aqui de 10,17. Então não teve tanta alteração assim. Então você vê que é um fundo bem previsível aí nessa parte também. Então vamos aqui entrar no seu relatório gerencial para você entender sobre o que eu estou falando, a diferença, né? Então aqui ele busca uma taxa aqui de CDI mais 3% a 3,5% ao ano. Então muito bacana isso daqui. Vamos estar descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, para você ver algumas informações. Aqui ele traz algumas informações dos seus rendimentos aqui dos últimos 6 meses, tá? Então a gente vê aqui que ele vem distribuindo aí um valor muito próximo, não tem tanta alterações assim. Os rendimentos, ó, ele veio muito próximo, né? Em setembro lá, por exemplo, ele estava pagando aqui 0,12. Depois aqui ele caiu para 0,10, 0,10, subiu um pouquinho aqui para 0,11 e agora voltou a cair um pouquinho aqui para 0,10, tá? O de março ainda não está nesse relatório gerencial, porque esse relatório aqui é referente ao mês de fevereiro, tá? Então, os rendimentos aqui também mensal, ó, você vê que ele veio muito próximo, ele não varia tanto assim, ó, ele veio aqui sempre mantendo essa estabilidade aqui. Mas vamos descer mais um pouquinho aqui para você ver mais algumas informações aqui que é bem bacana. Aqui está a parte aqui do demonstrativo de resultados. Ele também não traz tantas informações assim. Eu sempre cobro que precisa dessas informações. Aqui vocês vão conseguir acompanhar apenas as receitas e valor em caixa, tá? As despesas aqui você vê também na parte de baixo aqui, mas você não tem explicação saber o que é essas despesas. Então isso aqui fica um pouco estranho, tá? Mas vamos continuar aqui nossa análise aqui. Como eu falei para vocês, ó, aquele valor em caixa lá já está um tempinho já que eles não fazem alocação. A alocação do fundo aqui está em 90%, então juntando com aquele valor lá que precisa fazer para chegar aos 100%, né? O spread médio aqui você vê que é CDI mais 4%, duração dos seus contratos aqui é de 2,5 anos, então muito bacana. Mas um ponto que me chama bastante atenção é esse ponto aqui, pessoal. Ponto da diversificação, como eu acabei de falar para vocês lá, referente ao Fiagro Vegia. Muita concentração em apenas um segmento, isso ali é um risco gigante. Diferentemente aqui do Rura, a maior concentração que ele tem aqui é 15% em açúcar e etanol. Os demais aqui, cara, tranquilo. Então isso aqui é sensacional na hora de você tomar sua decisão, tá? Porque você vê que tem vários setores ali representando muito pouco dentro da carteira. Então isso aqui é a chave de você pegar um relatório desse aqui, você sentar com uma criança de 5 anos do seu lado e você explicar, ela vai entender, cara. Por isso que eu falo para você, relatório gerencial é o pontapé de você tomar sua decisão. Você precisa analisar, tá? Vamos continuar aqui descendo mais um pouquinho, ó, para você ver, ó, aqui na parte de baixo aqui, ó, ele traz exposição por tipo de garantias. Então você vê que a garantia aqui, 39% aqui é de terras. Então isso aqui dá uma segurança bastante, tá? Vamos continuar descendo mais um pouco aqui, ó, para você ver, ó, que ele traz como exemplo aqui que ele tem aqui 55 devedores. 20% do PL aqui está alocado em 5, né, que são os top em 5 devedores. Mas descendo mais um pouquinho aqui, ó, você vai continuar vendo aqui as informações. Ó. Média por devedores aqui é de um pouco mais de 26,6 milhões. Então é uma média muito bacana. E segmentos de cultura aqui são 18 segmentos de culturas. Então isso aqui também é importante na hora de você analisar. Porque a gente está falando aí de uma cadeia do agronegócio, tá? Quando você fala Fiagros, é cadeia do agronegócio. Que são os famosos CRAs, tá? Certificado de Recebíveis do Agronegócio.
Então isso aqui é muito importante, a diversificação em culturas e segmentos, tá? Porque isso aqui faz uma diferença gigante. Mas vamos chegar aqui no ponto chave que eu mostrei para vocês lá, diferente do Fiagro Vegia, que a gente vamos estar chegando aqui na parte da sua carteira de ativos, tá, pessoal? Isso aqui é onde você precisa analisar de fato. Então tá aqui, né? Chegando na carteira de ativo dele. Então você vê, né? Este setor aqui, que é máquinas e imprimentos, deve ser várias empresas representando apenas 6,3% do PL. Se você vem aqui para a parte dos frigoríficos, na parte de baixo aqui, logo abaixo, você vai ver que representa aqui 4,1%. Aí eu falo para você, mesmo que isso daqui for para apenas uma empresa, ela representa 4,1% do PL do fundo. Diferente lá do Vegia, que a gente vimos lá as empresas representando lá quase 10%. Então isso aqui é a parte que te deixa mais seguro na hora de você tomar sua decisão. Lógico, tem vários Fiagros aí que tem também seguranças parecidas com esse, que é o KNCA 11, o Snag 11, que também são Fiagros aí considerados seguros. Por exemplo, o XPCA 11 tem um pouco de risco, mas já é um pouco mais seguro que o próprio Vegia. Então isso daqui faz a diferença. Só que cada investidor tem o seu grau de risco ali que ele está disposto a correr. Por isso que existe ali o chamado perfil do investidor. Você precisa descobrir qual que é o seu. Se é um perfil mais conservador, mais moderado, mais agressivo, mais robusto. Então é isso aqui que vai fazer a diferença. Então se você pegar aqui, cara, e vai só baixando, tá? Vai só baixando aqui. Tem setores aqui representando aqui muito pouco da carteira do fundo, tá? Esses são os principais pontos que você precisa analisar dentro de um relatório gerencial. Então é isso, né, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje, mostrando para vocês aí uma das formas que eu utilizo para estar fazendo aí as minhas escolhas. Então você também pode estar utilizando dessa mesma fórmula. Isso daqui funciona para mim, funciona para você, funciona para todos os investidores, principalmente aqueles grandes, eles utilizam isso daqui. E são as comparações. Você pode fazer comparações aí, fazendo as suas anotações. É uma planilha do Excel para você fazendo as suas comparações aí para tomar a sua melhor decisão, tá? Mas não se esqueçam de sair do vídeo sem deixar sua inscrição, se caso você ainda não é inscrito no canal. E assim também como seu like é muito importante para a gente levar esse conteúdo aqui para mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Valeu!